Numa avaliação do ano que passou, como é que você julga o uso que você fez das palavras? Numa avaliação honesta, como você se sente em relação ao uso que você fez das palavras no ano de 2017? Alguma coisa que agora, em retrospectiva, você diria: puxa, eu não deveria ter dito isso. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria dito isso. Ou quem sabe, numa avaliação também você tem uma avaliação positiva e diga: ainda bem que eu falei. Ainda bem que eu disse aquela palavra naquele momento, isso fez bem para mim, fez bem para quem ouviu, ajudou alguém a palavra que eu proferi naquele exato momento. As suas palavras semearam vida no ano que passou, as suas palavras fizeram bem, as suas palavras edificaram, as suas palavras ajudaram. Mas o que você pretende para o novo ano? Esse ano de 2018 que nós estamos iniciando, como é que você vai utilizar as suas palavras? Como você falará no decorrer do ano de 2018? O texto que nós lemos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Será isso uma verdade ou será mais um daqueles exageros poéticos para que nós prestemos atenção naquilo que está sendo dito? Será que realmente as palavras têm esse poder de morte e esse poder de vida? Isso será algo literal? Palavras têm poder. Palavras são poderosas não somente para produzir vida, para gerar vida, para trazer alegria, para gerar esperança, mas palavras têm também o poder de matar, palavras têm o poder de destruir vidas. Um golpe físico, ele machuca, deixa uma marca, dói talvez por algumas semanas, mas a gente acaba ficando bem. Mas muitas vezes palavras que são ditas doem pela vida toda. Já ouvi algumas vezes pessoas de cabelos brancos fazendo menção a coisas que ouviram na infância, que ouviram na adolescência, que ouviram no início da juventude, que ainda continuavam ecoando e continuavam tendo efeito, e muitas vezes efeito negativo sobre a vida dessas pessoas. Palavras têm o poder de matar emocionalmente aquelas que ouvem, quando essas palavras são palavras duras, palavras de destruição. As palavras têm o poder de destruir relacionamentos familiares. As palavras têm o poder de, muitas vezes, criar um obstáculo na relação entre pais e filhos, que podem, por conta de uma palavra dita no momento, passar talvez anos sem conversar adequadamente, às vezes nunca mais conseguirão falar adequadamente uns com os outros. Palavras muitas vezes dividem igrejas, comunidades. Muitas vezes palavras trocadas entre líderes, entre irmãos numa comunidade, são suficientes para quebrar a comunhão. Pessoas que tiveram a reputação destruída por palavras de difamação, sabem desse poder terrível que as palavras têm também para o mal e não somente para o bem. Isso me leva a dizer para você o seguinte: palavras nunca são somente palavras. Palavras traduzem pensamentos, palavras expressam sentimentos e geram outros sentimentos, e palavras também representam atitudes e provocam e desencadeiam atitudes. Por isso, palavras podem ser comparadas a sementes. Imagine as suas palavras e o uso que você faz delas como sementes.
São sementes que podem produzir bons frutos, ou são sementes que haverão de produzir ervas daninhas, pragas e toda sorte de coisas ruins que estarão presentes na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida comunitária. Por isso, quero começar esse ano de 2018 desafiando você, desafiando a cada um de nós a reflexão séria sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso modo de falar e sobre o efeito que isso provoca nos nossos relacionamentos, tanto o efeito benéfico quanto o efeito negativo. Nós faremos isso examinando. Não é possível examinar tudo, porque Provérbios diz muita coisa a respeito do uso que nós fazemos das nossas palavras, mas examinando algumas máximas, alguns provérbios que nós encontramos e que são úteis para que iniciemos a nossa reflexão a respeito do uso que nós faremos das nossas palavras nesse ano de 2018. Procurei resumir aquilo que Provérbios ensina sobre um modo sensato, um modo abençoador de usar as palavras. E sintetizo isso da seguinte forma: em primeiro lugar, dizendo para você, semeie no ano de 2018 de modo reflexivo as suas palavras. Veja comigo os textos que estão na tela. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda em maldades. Outro versículo: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. E há muitos textos semelhantes a estes em Provérbios, com o mesmo tema. Falar de modo reflexivo significa, dentre muitas coisas, por exemplo, refrear a nossa impulsividade, aquela atitude em que a palavra chega primeiro à boca, antes de passar pelo pensamento, antes que passe por qualquer reflexão ou avaliação. Veja que o que Provérbios diz a esse respeito é muito forte, é muito contundente. Provérbios diz que há mais esperança para um insensato do que para uma pessoa que fala precipitadamente, uma pessoa que fala sem reflexão. Mas como nós podemos refrear essa impulsividade, esse desejo que a gente tem de falar antes de refletir? Alguns passos. Primeiro, ouvir. Ouça primeiro. Responder antes de ouvir é tolice. É algo insensato. Segundo, medite naquilo que você vai responder. Pense naquilo que você dirá. Selecione as palavras. Construa o pensamento, contextualize aquilo que você está dizendo, para que você esteja certo que de fato é o que você pensa e que a pessoa entenderá aquilo que você quer expressar por meio das suas palavras. Terceiro, pergunte a si mesmo. Essa é uma pergunta muito importante. Esse é o momento para dizer isso? Essa é a melhor hora? Se eu não disser, se eu não falar agora, eu terei uma outra oportunidade? Eu posso obter mais informações para formular melhor isso que eu estou dizendo? O que acontecerá se eu não disser nada? Talvez, em algumas ocasiões, você não possa adiar, mas em muitas ocasiões você poderá ponderar, poderá refletir melhor sobre aquilo que será dito. A fala reflexiva, ela possui maior poder de persuasão, porque é bem construída, porque é bem elaborada, porque foi amadurecida e é precedida pelo silêncio. O silêncio é um instrumento precioso nas nossas conversas. Às vezes nós nos sentimos desconfortáveis com o silêncio, mas é importante a pausa, é importante o silêncio para que a resposta, para que a palavra seja adequada. Em segundo lugar, semeie de modo cordial as suas palavras.
Veja comigo o texto na projeção. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ilustro isso para você com uma outra reflexão, está na imagem que será projetada. Veja comigo na tela. Diz assim: 10% dos conflitos são causados por diferença de opinião, 90% por conta do tom de voz errado. Quem não tem esse tipo de experiência? É a coisa certa a ser dita, mas o tom é equivocado. Às vezes até inadvertidamente, não intencionalmente. Por isso, nós precisamos de um cuidado maior com a cordialidade na nossa fala. A cordialidade na fala revela-se, por exemplo, na entonação, na postura corporal não ameaçadora, mas receptiva, acolhedora. Revela-se também no conteúdo daquilo que é dito. Cordialidade não é fraqueza, mas cordialidade é segurança, é autodomínio, é certeza daquilo que está sendo dito, da importância. Uma resposta cordial muda completamente o rumo de uma conversa, muda a direção de um possível conflito. O grande inimigo da cordialidade é o sarcasmo. E infelizmente algumas pessoas se habituam ao sarcasmo e respondem quase que automaticamente, de modo sarcástico, antes de entabular uma conversa e de prosseguir numa reflexão. O sarcasmo é a palavra dura, destrutiva, é a palavra que não edifica, que não constrói absolutamente nada nos relacionamentos. Essa segunda verdade sobre o poder das palavras e sobre a necessidade da cordialidade é, por exemplo, enfatizada na carta de Tiago, por meio de uma imagem que é bem conhecida de todos nós. O texto está na tela. Tiago diz: uma fagulha que põe, falando da língua e da palavra, é uma fagulha que põe em brasas uma grande floresta. Talvez você tenha viajado nesse final de ano, ou venha viajar ainda, mas nos postos da Polícia Rodoviária, ao longo do nosso país, há um painel sempre indicando o risco de incêndio, né? Se é elevado, se é moderado, se é reduzido, como está o risco de incêndio. E isso é feito porque muitas pessoas inadvertidamente lançam restos, sobras de cigarro às margens das rodovias ou queimam pequenos objetos, e isso muitas vezes causa incêndios enormes, e esses incêndios têm o prejuízo de vidas de animais, da destruição, e às vezes até mesmo acabam causando o prejuízo e ceifando vidas humanas. Mas essa lembrança é que grandes incêndios começam com pequenas fagulhas, com faíscas muitas vezes. No mundo existem incendiários verbais. Pessoas que com poucas palavras destroem, por exemplo, um almoço. Pessoas que com uma intervenção tumultuam muitas vezes uma reunião. Pessoas que com poucas palavras armam uma contenda entre amigos, entre familiares. Com poucas palavras, um incendiário verbal destrói a vida de uma pessoa, destrói a vida de uma comunidade. Mas para mostrar que a língua tem o poder de destruir a minha vida, tem o poder de destruir a vida de outras pessoas, Tiago lança a mão de uma imagem que é talvez mais forte do que a imagem do incêndio, e é conhecida de todos nós, o veneno. E essa é uma imagem popular entre nós para falar a respeito do uso das palavras. Veja comigo Tiago 3,8, o texto está na projeção. Ele diz: a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quanto veneno é preciso para matar uma pessoa? Quanto veneno? Uma gota? Uma pequena porção? Talvez seja suficiente. Muitas vezes invisível aos olhos, nós nem enxergamos com que fomos envenenados,
aplique esse raciocínio ao uso que fazemos das palavras. Foi só uma palavrinha, mas foi suficiente. Foi suficiente para magoar, foi suficiente para abalar uma amizade, foi suficiente para sepultar a confiança, foi suficiente para destruir um relacionamento, só uma palavrinha. Tiago diz: a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. A minha língua pode destruir a minha vida e pode destruir a vida de outras pessoas. Terceiro, semeie de modo verdadeiro. Veja comigo mais essa orientação do livro de Provérbios a respeito de como semeamos com as nossas palavras. Versículo 23 do capítulo 26, o texto está na projeção. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Hoje, quando nós lemos Provérbios, nós nos esquecemos do contexto cultural no qual esses provérbios foram elaborados. A sociedade israelita era uma sociedade marcada pela oralidade, ou seja, embora eles dominassem a escrita, escrevessem, registrassem os seus pensamentos, um provérbio era uma sentença muito útil na transmissão, na educação, na transmissão da cultura, dos valores de uma geração para a geração seguinte. Por isso, a memorização era fundamental, ou seja, o provérbio é um mecanismo, um jogo de palavras que facilita essa memorização. Nós vivemos numa sociedade marcada pela escrita. As grandes decisões da nossa vida são escritas, por isso, quando há uma questão, quando há alguma disputa, se vai ao cartório e é no cartório que se confirma, nós fazemos contratos, escrevemos os nossos contratos, as provas são produzidas num julgamento, levadas perante um tribunal. Não era assim numa sociedade oral como a sociedade israelita. Os julgamentos, por exemplo, eram julgamentos orais, as pessoas compareciam, davam o seu testemunho, o juiz ouvia tudo, avaliava e dava o seu veredito. A palavra era levada em grande consideração, porque os negócios eram feitos também por meio das palavras que eram combinadas, que eram empenhadas. Por isso, eles valorizavam muito a palavra e o uso correto, o uso adequado que era feito das palavras. Nesse contexto, além da mentira, e além da mentira, existem alguns inimigos dessa fala verdadeira, dessa fala honesta. Esses inimigos são mencionados com muita frequência em Provérbios. São eles a fofoca, a bajulação e a ira, o espírito irascível. A mentira e a fofoca são as formas mais comuns para destruir os relacionamentos, a comunicação entre as pessoas. O bem-estar de uma família, o bem-estar de uma comunidade dependem de uma fala correta, de uma fala verdadeira. O resultado da mentira e da fofoca são aquilo que nós sabemos, a separação, a inimizade, os conflitos. Mas eu queria, a partir do versículo que nós lemos, refletir com você sobre a bajulação. O que é a bajulação? O bajulador, ele é comparado nesse texto a um vaso de barro coberto de escórias de prata. O exterior é muito diferente do interior. A bajulação é aquela fala calculada, tramada. Se é verdadeiro aquilo que é dito a respeito de quem é elogiado, muitas vezes essa verdade é dita não de coração, mas é dita tão somente para produzir algum efeito na pessoa e obter com isso algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, mas muitas vezes nem é verdadeiro aquilo que é dito a respeito da pessoa que se elogia. A bajulação, nessa imagem de Provérbios, é comparada a um tipo de podridão interior. Aquele que bajula, na verdade, está adoecido interiormente. Muitas vezes o que se diz é verdadeiro, mas mesmo sendo verdadeiro é dito
com o propósito de prejudicar a outra pessoa, de provocar a outra pessoa, de causar dúvida, de causar algum tipo de confusão na mente e no espírito daquele que ouve. Nesse caso, essa intenção anula qualquer verdade que haja nesse enunciado. Veja o que esse pastor australiano escreveu sobre o uso das palavras e o domínio das palavras que utilizamos. O texto está na projeção. Ele diz assim: uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Esse é um sinal de enchimento do Espírito Santo. O autodomínio, o autocontrole no uso das palavras. Termino. O que é que você vai semear com as suas palavras nesse ano de 2018? Nós sabemos que nós devemos usar as nossas palavras de modo reflexivo, que nós devemos falar de um modo cordial, de um modo verdadeiro, mas todos nós temos problemas, num momento ou outro da nossa vida, num dia ou outro, com o uso que fazemos das palavras. Não conseguimos obedecer ou cumprir isso que nós sabemos que deveríamos obedecer e cumprir. Veja comigo esse último versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O texto está na projeção. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A questão fundamental no uso que fazemos das palavras é aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes, quando nós espalhamos coisas ruins a respeito dos outros, o que nós estamos fazendo é extravasando o desconforto, é extravasando aquilo que não vai bem no nosso coração e transbordando isso sobre os outros em palavras. Um coração amargurado vai derramar amargura sobre as outras pessoas. Um coração irado vai jogar palavras iradas sobre os outros. Um coração cheio de malícia e cobiça também vai despejar veneno sobre as outras pessoas. Um coração ansioso precisa ser tratado, porque não vai deixar a outra pessoa completar a frase e já fará a sua intervenção. É do nosso coração que nós precisamos cuidar. Se nós queremos falar de modo diferente nesse ano de 2018, que as nossas palavras sejam palavras que abençoem a vida de outras pessoas, é para dentro do coração que nós devemos olhar e é com ele que nós devemos nos preocupar. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós olhamos o modo como Jesus se comportou, como ele falou, isso nos impressiona. Certa vez, quando os guardas foram para prendê-lo, ouviram Jesus falando e eles saíram dizendo: jamais alguém falou como este homem. Jesus repreendia com graça. Jesus falava a verdade com amor. Jesus era gentil sem que fosse servil. E pense isso comigo. Cada pessoa que chegava para dizer alguma coisa para Jesus, ele sabia aquilo que a pessoa iria dizer. Mas ele deixava que ela falasse. Ele ouvia aquilo que as pessoas tinham para lhe dizer, para então interagir com elas. Se você já entregou o seu coração, a sua vida para Jesus, você é um seguidor do homem que melhor usou as palavras, do homem que produziu vida e continua produzindo vida por meio daquilo que ele disse. E você, sendo um discípulo de Jesus, tem a habitação do Espírito Santo na sua vida. Não é só conhecimento, é a presença do Espírito Santo na sua vida, enchendo o seu coração e sendo o mestre dos seus lábios, para que você possa, nesse ano, semear palavras que produzirão vida naqueles que as ouvirão. Portanto, falar de modo reflexivo, cordial, verdadeiro, não é um ideal distante,
Não é uma coisa impossível, mas é um programa que pode, deve ser colocado em prática em cada dia, em cada semana desse ano. Peça a ajuda de Deus, peça a presença do Mestre, peça a presença do Espírito Santo no seu coração, para que você fale de modo que as suas palavras semeiem vida por onde você passar. Deus o abençoe, Deus o ajude, Deus nos ajude, para que as nossas palavras sejam palavras de vida para todos aqueles que ouvirem. Amém.